Maçonaria ou Igreja Adventista do Sétimo Diabo? Das profundezas dos calabouços, das masmorras, Satanás estende os homens das torgas para, de certa forma, preparar a emboscada para o povo de Yahweh. Se possível, ele enganará aos próprios eleitos. Igreja Adventista do Sétimo Dia ou maçonaria? Com certeza nós saberemos essas emeitiu nessas verdades. Você sabe o que significa um PhD? Doutor em Teologia, Psicologia e Filosofia? É ser um maçom grau 33. IASD, seu fundador foi William Miller, maçom grau 33. Uma história foi inventada sem sucesso de que ele teria saído da maçonaria. Se ele saiu da maçonaria, a maçonaria não saiu dele, pois a doutrina adventista continuou a mesma: teologia, psicologia e filosofia. Disfarçar não adianta. Não estamos bêbados, estamos sóbrios. Mistérios devem serem explicados para que as pessoas sejam libertas das mentiras. Exemplo, William Miller afirmou ter tido uma visão onde viu o Salvador saindo do Santo para o Santíssimo. Ele deduziu e afirmou que o Salvador voltaria dia 22 de outubro de 1844. Foi fiasco. Aí veio o desapontamento, só que o erro não foi só isso, não. Não tinha uma igreja esperando pelo Salvador, pois a igreja só ficou fundada em 1863. Fica difícil entender essa história 19 anos depois. Temos mais evidências para mostrar sobre a fundação dessa igreja. E a pergunta que não quer calar: por que motivo eles procuram ocultar algo que está tão à cara, né? Apocalipse 17, 4 e 5. Na sua fronte o nome e o mistério: Babilônia Grande, mãe das meretrizes e das abominações da terra. Vamos ouvir aqui o Leandro Quadro tentando, de certa forma, ocultar a verdade. Entrar com a Bíblia. Qual a relação entre adventistas e maçonaria? O povo de Deus, o povo da Bíblia, pode se envolver com sociedades secretas, meu amigo? Veja, nós temos, amigo ouvinte, um profundo respeito por todas as pessoas. E nós já fizemos no Na Mira da Verdade um programa temático uma vez sobre maçonaria. E até nós quebramos alguns mitos. Tem muitos cristãos que fazem um desfavor para o reino de Deus quando ficam falando, por exemplo, que o maçom tem um pacto com o diabo, né? Então isso é um desfavor que você faz para o reino de Deus, porque eu conheço maçons, pessoas extremamente íntegras, que por meio de suas obras assistenciais ajudam as pessoas. Então alguém que tem pacto com o diabo diretamente não vai fazer isso. Agora é óbvio, nós também demonstramos no programa que a maçonaria não é cristã, né? Por mais que as pessoas tentem harmonizar, a maçonaria não é cristã. E existem alguns que eu acho que devem de ter algum problema, né, muito sério na vida, né, que dizem que a igreja adventista é maçônica, tem relação com a maçonaria. É gente simplesmente que não tem o que fazer, né? Ele podia estar pregando o evangelho. Mas por que será que chega a essa conclusão, professor? Você sabe que o nosso programa, quando começou em 2009, lá no meu ambiente onde eu ficava falando com você naquela televisão preta e branca, o chão quadriculado, o chão era quadriculado de preto e branco, e a gente falou, mas eles são maçons. E aí? Eu já falei assim, nossa, só se eu for do 50º grau da maçonaria, um grão-mestre. Então, as pessoas, infelizmente, o pessoal viaja muito na maionese, né? O pessoal costuma formar uma crença, uma opinião sobre um assunto sem ler, sem se informar sobre o assunto. Isso é uma coisa muito comum, infelizmente, né? Por causa do sistema educacional nosso que é falho. Então, por exemplo, o programa utilizava o chão quadriculado. Quem disse que o chão quadriculado foi inventado pela maçonaria? Se eles usam, qual é o problema, né? Agora, porque um maçom, por exemplo, vai usar uma TV de uma cor diferente, eu não posso usar também porque eu vou ser maçom? Então as pessoas viajam na maionese. Então veja, Ellen White, que é cofundadora do Adventismo,
No livro Evangelismo, tem um capítulo intitulado As Sociedades Secretas. E ela fala claramente que um cristão não deve tentar harmonizar a Bíblia com a maçonaria, né? Até porque existe uma diferença metodológica de ensino muito grande entre a maçonaria e Jesus Cristo. E eu vou mostrar isso aqui. E aí eu vou ler esse texto para nós, que está em João 18, 20. Olha aqui como é que era a metodologia de Cristo, ó. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Então a metodologia de Cristo não é ensinar por meio de coisas ocultas e secretas. A metodologia de Cristo é ensinar abertamente, de forma clara e transparente, a verdade. Então Cristo não trabalha com a metodologia maçônica, né? E sem falar que há, obviamente, pontos na maçonaria que contradizem totalmente o cristianismo. Por exemplo, a maçonaria crê que a Bíblia é um símbolo da palavra de Deus. E que ela não é apenas ela a palavra de Deus. Já a Bíblia diz que ela é a única fonte de verdade de Deus. A maçonaria não ensina a doutrina do juízo. Não crê na doutrina do juízo, a Bíblia ensina isso. A maçonaria não crê na segunda vinda de Cristo. E a Bíblia prega sobre isso. A maçonaria crê na imortalidade da alma. A Bíblia não crê na imortalidade da alma. Então, tem esses pontos que nos mostram, né, que a maçonaria não é cristã. Agora, não devemos ir para o extremo ou fazer uso da chamada fofoca cristã e ficar falando mal do maçom, que ele tem pacto com o diabo, porque isso não é verdade. Nós podemos questionar as doutrinas maçônicas. E devemos, que Deus nos chama para pregar o evangelho para os maçons também. Agora, nós não temos o direito de fazermos fofoca, inventarmos coisas ou repetirmos coisas que os nossos familiares disseram para nós. Nós temos que estudar. Então, se eu quero falar sobre o assunto, então eu vou ler as obras referentes ao assunto para eu dar uma opinião e não fechar a porta do coração do maçom. A pessoa, um maçom sincero, trabalha pelo bem da humanidade, mesmo ele estando errado em sua religião, não é? Às vezes por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, mas mesmo uma pessoa que faz o bem, trabalha, aí ouve alguém e diz assim: ah, você tem pacto com o diabo, né? Imagina, ele vai fechar a porta do coração. Ele vai: eu não vou querer ouvir esse doido que fica falando a meu respeito coisas que ele não sabe. Né? Muito bem. Mais uma. Agora que nós já vimos aqui as defesas do Leandro Quadro e as certas formas de dizer que os maçons não têm exatamente o que algumas pessoas dizem, são defesas que ele não pode acusar, porque na realidade são paralelos um com o outro. A Igreja Adventista, ela é exatamente uma filiação da maçonaria. Foi eles que passaram o CNPJ para ela, tá? Até porque o papado, em 1929, ele abriu mão do lastro monetário, do poder, digamos, o poder político, do poder religioso, e passou exatamente para a maçonaria. Então, o governo que veio de lá para cá até os dias atuais são maçons, isso é fato. Os Estados Unidos está aí aos pinotes, porque agora foi tirado deles, o Papa tirou, ele e o Trump desmancharam o contrato lá de Latrão. Aquele concílio que foi feito foi desmanchado, onde o Papa se obrigava a entregar tudo que deu para a maçonaria em troca de que todos se unissem, né? E ele fala de boca cheia dizendo que cristão não pode se unir à maçonaria. E quem criou o cristianismo foi a própria maçonaria, foi os cristãos lá dos Estados Unidos. Lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 14, lá diz: seduz os que habitam sobre a terra, dizendo, façamos uma imagem, aquela que ferida a espada foi morta e sobreviveu. Esse relato aí tem exatamente meio mundo de mensagem dentro dele, para nos trazer o entendimento que quem criou o cristianismo, o Cristo, que é a imagem no hebraico paleoarcaico, quem criou foi exatamente o sistema protestante, que hoje tem o nome de Adventista do Sétimo Dia. Exatamente, as 13 famílias que foram para lá, que fundamentaram e que tiveram esse apego aí com Martinho Lutero, que é essa figura que você conhece muito bem, que é daí que vem o estudo de teologia, psicologia e filosofia, de Martinho Lutero. Então, a Igreja Adventista segue isso aí. Aí quer dizer o quê?
Martinho Lutero era maçom do 33º grau. E nós vamos dar continuação a isso aqui, fiquem atentos. É muito